A tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta palavra e por este dia. Entrego este dia nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que conduza a nossa caminhada, que conduza as nossas vidas, que guie os nossos passos. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor dê a coordenada correta, que o Senhor dê o caminho a seguir, que o Senhor nos dê entendimento para as tentações, que o Senhor nos fortaleça para essas tentações, que nós não venhamos ser como o primeiro Adão, mas nós venhamos ser como o segundo Adão, Jesus Cristo, que pelo poder do Senhor e pela sabedoria do Senhor resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele, o diabo deixou. Que nós assim também venhamos a ter este discernimento, de resistir por meio da palavra e também fugir da tentação. Eu peço ao Senhor que abençoe os teus filhos que estão nos ouvindo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de transformação do Senhor. Os entrego nas tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus os abençoe. Vocês tenham um dia abençoado, uma manhã abençoada, um decorrer de dia abençoado. Medite no Senhor durante o seu dia. Se você tem dificuldade, põe um despertador de 3 em 3 horas para tocar, para você lembrar: opa, eu vou fazer uma oração agora. E você assim vai adquirindo a constância em orar durante o dia. É bom. Se você tem essa dificuldade, põe um despertador. Olha, eu vou pôr despertador 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 10 horas da manhã, meio-dia. Aí você, todas as vezes que tocar, você lembra que você tem que orar, ou você lembra que tem que ler um versículo bíblico. Isso é saudável, isso vai mudar o seu comportamento em santidade. Olhando para este texto da tentação de Jesus, nós vemos que Jesus foi tentado de 3 maneiras. Ele foi levado, conduzido ao deserto pelo Espírito, mas ele foi tentado pelo diabo. E o diabo tentou por meio da concupiscência da carne, oferecendo a ele alimento quando o diabo percebeu que ele estava com fome. Da mesma forma que aconteceu com Esaú, e Esaú caiu, cedendo à tentação, que o prato de comida que Jacó tinha preparado, aqui Jesus não cedeu. E Jesus resistiu àquela tentação. Muitas vezes nós estamos precisando saciar o nosso corpo físico e nós abrimos mão da nossa santidade e pecamos para simplesmente satisfazer os nossos desejos carnais. Isso é concupiscência da carne. Quando nós olhamos aqui também, nós vemos que Jesus foi tentado pela soberba da vida, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha condições de fazer aquilo que o diabo queria. Da mesma forma que ele poderia também se desviar da cruz. Mas
Jesus era obediente e obediente foi até a morte. Para Jesus aqui, o mais importante do que o poder que ele tinha como filho de Deus era obedecer a palavra de Deus, obedecer a vontade de Deus. Às vezes nós temos algum tipo de autoridade que nos engana e nos leva a ultrajar o que nós não devemos, passar por cima da vontade de Deus para expressar o nosso poder. Isso é soberba da vida. Isso não faz parte da nossa vida. E em terceiro lugar, ele é tentado com a concupiscência dos olhos, aonde o diabo vai mostrar para ele reinos, praticamente todos os reinos do mundo, falando: eu te dou esses reinos, me adore. Quantas pessoas já venderam a alma para o diabo por causa de poder, de fama, né? Quantas pessoas já fizeram isso? Mas isso tem um preço. E esse preço virá. Não sei quando, mas virá. E isso não cabe a nós. Nossa vida foi selada por Deus em Jesus Cristo. E nós, neste momento, ainda somos estrangeiros. Neste momento, ainda nós não podemos usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. João 14 fala sobre isso. Então, o melhor que nós temos que fazer é não ceder à concupiscência dos olhos agora e vender a nossa alma, mas esperar pelo momento em que Cristo nos resgatar e depois nós veremos novo céu e nova terra. Meus irmãos, se abster em alguns momentos nesta vida é juntar para nós, vamos dizer assim, pedras preciosas para um reino vindouro. Creia nisso e espere nisso. Que Deus te abençoe, você tenha um dia abençoado. Um abraço fraterno para todos vocês e fiquem com Deus.